Eu creio que a gente já foi ministrado, né? A gente já foi muito bem ministrado por esses irmãos e pela presença do Senhor que está neste lugar. E eu quero ser objetivo através da palavra nesse momento, de uma forma prática, para poder trazer esse ensinamento que é tão importante para as nossas vidas, né? O que é Páscoa? O que significa Páscoa? Todos nós temos um entendimento a respeito disso. E a Bíblia tem um ensinamento que é absoluto com relação a esse evento. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Com muita alegria, eu quero poder discorrer a palavra do Senhor para que a gente possa, de uma maneira saudável, entender o significado disso que nós estamos celebrando. Tá certo? Porque Páscoa não é somente hoje. Páscoa aconteceu há muitos e muitos anos atrás. E pode acontecer hoje e também deve acontecer amanhã e depois de amanhã continuamente. Porque Páscoa fala de morte e de ressurreição. Ou seja, a Páscoa fala da minha e da sua história. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, tem a ver conosco, não tem? E eu coloquei o título dessa mensagem que é assim: esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo 12, 11. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Todos vocês estão com a palavra impressa? Alguém não tem? Se não tiver, por favor, levante sua mão para que você possa ser suprido. O John, my man John não tem, e o Henry, por favor. Que alguém possa servi-los com o boletim. A celebração da Páscoa no Egito era somente um espelho, uma sombra, do que iria acontecer através de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal, oferecido como o único sacrifício capaz de retirar de uma vez por todas o pecado do mundo. A Páscoa é a comemoração mais importante para mim e para você que é cristão. Essa é a data mais importante que nós, como povo de Deus, precisamos entender e celebrar. Existia 3 festas, 3 comemorações que Deus estabeleceu, que deveriam ser cumpridas lá no Velho Testamento. A Páscoa era uma delas. A festa dos tabernáculos era outra. E o Pentecostes. Todas elas têm um significado enorme. Lembra que a gente está falando de sombra. Isso tudo era uma sombra. E iria refletir algo real que ainda viria a acontecer. Tá certo? E a Páscoa que aconteceu lá no Velho Testamento, ela tinha um significado. Ela tinha uma essência. Quando Jesus chegou em Jerusalém, quando ele prestes a comemorar novamente a Páscoa do Senhor, ele viu que aquela mesma comemoração tinha passado por várias modificações e alterações. E não é difícil e não é impossível hoje nós estarmos aqui comemorando uma data tão importante e permitir que algumas alterações elas aconteceram na caminhada. Olha o que fala em João 12, 13. Fala assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo. Sublinhe essas 4 palavrinhas. O que Jesus encontrou no templo? Os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Sofreu alteração ou não sofreu alteração na caminhada? Por isso que nós precisamos entender. Para nós entendermos a Páscoa, tudo aquilo que você precisa entender e deseja entender, é necessário voltar na origem. Quando você voltar na origem, você vai entender o verdadeiro significado. Por isso que em vários ensinamentos, quando os religiosos chegavam até Jesus para
perguntar algo para Jesus, o que significa isso? Jesus falava o quê? No princípio, não era assim. Porque perdeu a essência. E Jesus está falando assim, você quer ter o verdadeiro significado de algo? Volte na origem. Para que você possa saber quem criou, como criou e por que criou. E para nós entendermos a respeito de Páscoa, nós precisamos voltar aonde? Na origem. Isso está lá em Êxodo capítulo 12. Acompanhe, por favor, a leitura que fala assim. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, sublinhe esse dia 10, essa data é importante. Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família, sublinhe um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos serão necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. Sublinhe essa data, também é importante. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde, ou seja, no final da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Verso 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, sublinhe isso, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia lhes será por memorial e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Amém? O que é necessário de maneira prática? O que nós precisamos para celebrar a verdadeira Páscoa do Senhor? Quais são os símbolos que trazem a essência dessa comemoração? A primeira coisa que eu preciso entender, eu preciso aceitar o cordeiro sem defeito. Êxodo 12, 5, o cordeiro será sem defeito. Macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Isaías 53, 9 fala assim, não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. 1 Pedro 2, 22, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro pascal, aquele que de uma vez por toda tira o pecado do mundo. Um dia João Batista, que foi enviado para preparar o caminho. 400 anos o povo estava sem escutar Deus. Aquela folha em branco que você tem do Velho Testamento para o Novo Testamento, aquilo ali significa o silêncio de Deus. 400 anos Deus não falava com o povo. Aí Deus levanta João Batista para ir à frente, preparar o caminho para aquele que viria depois. Ele falava assim, eu não sou digno nem
de amarrar a sandália dos seus pés. Concordo com my man John. O que eu vou fazer quando eu estiver diante de Jesus? Eu não sei se bota a mão no bolso, se ajoelha. A gente não sabe, que nem a irmã Adri fez. Ela subia, descia, corria. É uma criança quando recebe algo que ela quer, ela não sabe o que ela faz, né? Imagina esse dia como vai ser. Quando João Batista viu aquele que ele veio preparar o caminho, mas ele nem mesmo sabia quem ele era. Quando ele viu Jesus, ele tem uma exclamação. Ele fala: eis aí o primo! É o primo! É aquele, é o Cordeiro de Deus, aquele que tira de uma vez por todas o pecado do mundo. Agora não é mais necessário derramar sangue de animais. Agora não é necessário o sacerdote, antes de apresentar o sacrifício, ele mesmo se purificar. Agora ele foi o cordeiro, ele é o sacerdote, ele fez o sacrifício de uma vez por todas. E todos aqueles que recebem o sacrifício do cordeiro passam a comemorar ou passam a celebrar a Páscoa do Senhor. O que mais é necessário? Cada casa precisava se posicionar e aspergir o sangue nos umbrais das portas. Êxodo 12:7. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas que o comerem. A Páscoa do Senhor começa com um posicionamento. Naquela época, aspergir o sangue nos umbrais fazia diferença entre o povo judeu e o povo do Egito. Da mesma maneira, podemos aplicar esse princípio em nossa vida hoje. O sangue de Cristo aspergido em minha vida é uma declaração pública que eu sou propriedade exclusiva do Senhor. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. O que mais? Povo de quê? Qual que é o propósito? Para quê? Então o sangue de Cristo que me livrou, o sangue de Cristo que me purificou, o sangue de Cristo que hoje me faz parte desse corpo. Eu tenho um pai. Eu não sou órfão. Eu faço parte de uma família que é a igreja de Cristo, que é o reino de Deus. Esse sangue, quando o sangue foi vertido naquela sexta-feira, como muito bem foi falado pelo nosso irmão Jonas, na semana passada, o véu lá do templo, que separava o santo lugar do Santíssimo, que fazia a separação entre quem ficava de fora e quem ficava de dentro, se rasgou de cima a baixo. Agora todos nós temos acesso através do sangue à presença do Deus vivo. Todos nós temos. O que mais é necessário? É necessário entender que o Cordeiro de Deus é o centro de todas as coisas. A peça, o louvor, a pregação, você, tudo tem um objetivo. Sabe qual é o objetivo? Para que o Cordeiro seja o centro de tudo. Quando eles foram comer o Cordeiro, quando eles foram celebrar aquela janta, onde é que o Cordeiro estava? Na casa. Quando você faz uma janta lá na sua casa, você faz no quintal ou você faz na peça mais importante da casa? E você prepara tudo e coloca aonde? No centro. Você quer ser feliz, homem de Deus, mulher de Deus? Tem algumas pessoas que já são felizes então, né? Você quer ser feliz? Coloque o Cordeiro no centro da sua vida. E você vai ver cada refeição que ele vai fazer contigo. Êxodo 12:8 fala assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas, as vísceras, não deixem nada do cordeiro sobrar. Tudo
no Cordeiro é bom. O seu amor é bom. Os seus preceitos são bons. A exortação dele, creia ou não, ela é boa. Obedecer a palavra do Senhor é maravilhoso. Por que muitas vezes as pessoas falam, obedeça a palavra? Por que a palavra o tempo todo nos motiva à obediência? Porque Deus nos ama tanto. Porque Deus nos ama tanto que a obediência atrai o favor de Deus. Quando eu obedeço a palavra do Senhor, não é porque Deus é legalista, porque Ele impõe nada. Deus, Ele fala assim, obedece, filho, que eu estou com uma vontade tremenda de te abençoar. Obedece, filho. Então, tudo em Cristo é bom. Davi fala assim, a palavra do Senhor é como mel na minha boca. Tudo em Jesus, fala tudo em Jesus. É bom. Quem atrapalha, quem coloca sal no negócio, sou eu às vezes. 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus, e o final o que fala? Não são difíceis de guardar. Às vezes você vai fazer a prova para tirar a carteira de motorista, você fala, meu Deus, que mandamento difícil de guardar. Aí se tenta facilitar para o espanhol, porque o homem quer sempre um negócio mais fácil, né? Não estuda em casa, quer o espanhol e quer passar. Não é assim? Eu falo isso porque quando eu fui renovar minha carteira, eu estava relutando há mais de alguns anos já para usar óculos. E eu encontrei uma mulher graciosa, eu acho que era um anjo na terra. Eu fui fazer o teste de visão e acertava a metade eu errava. E ela falava assim, try again, honey. Eu ia de novo, e acertava a metade errava. Aí eu falei, vamos trocar de máquina, eu acho que essa máquina, yes, let's change the machine. Come over here, honey, let's do it this one. Aí piorou o negócio, ficava mais difícil. Uma hora ela olhou para mim, honey, you need a glasses. Até a correção ela é boa. Né? Não é assim? Então, os seus mandamentos não são difíceis. Não são pesados. É um fardo leve. O fardo pesado ele já levou. Lá naquela cruz. Lá ele levou o fardo pesado. E trocou, nos deu um fardo leve. Por que ele nos dá um fardo? Porque ele quer andar conosco. Outra coisa importante. Precisamos manter a vigilância. Êxodo 12:11. É assim que vocês devem comê-lo. Já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa. João 5:24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas Passover. Passou da morte para a vida. A vigilância é o mesmo que se preparar para uma viagem. Quando você marca uma viagem, você tem uma viagem marcada. O dia que antecede a viagem é uma ansiedade. Vê se o passaporte está na mala, vê se o sapato que você mais gosta está lá na mala. Normalmente, o dia que antecede a viagem, a pessoa não dorme, né? Fala, vou dormir no avião. Pior mentira, te enganaram. Lá você não vai dormir mesmo. Né? Mas o tempo que você tem para se preparar é quando? É agora, é antes da viagem. É os dias que antecedem a viagem. Você tem uma viagem marcada que o teu Senhor, há mais de 2000 anos atrás, já carimbou essa data. E o tempo de se preparar é quando? Hoje. O tempo é agora. Amanhã eu vou ver, não. O amanhã não te pertence. Ninguém tem certeza que vai acordar amanhã, tem? Ninguém tem. Por isso que a Bíblia está escrito lá em Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovaram mais uma manhã. Aquelas 10 virgens que foram avisadas que o noivo voltaria para buscá-las. O tempo de preparo era quando?
Deus nos ama tanto, Ele avisa antes. E a minha mãe falava, quem avisa, amigo é, porque quer teu bem, porque te ama. Então o tempo de se preparar a igreja é quando para essa viagem? Right now. Eu estou pensando, não. É uma decisão. É uma decisão de falar assim, eu entrego tudo. Me ajudem, por favor, que agora é o que eu tenho. Eu não sou o Jonas, não. O tempo de entregar tudo é quando? Agora. É agora. E aquelas 5 virgens prudentes, aquelas que se prepararam antes, ouviram um som, quando todas elas estavam dormindo. E o som era assim, o noivo chegou. As 5 prudentes, que já tinham a lâmpada acesa, e a botija com azeite, falaram o quê? I'm ready. Oh, como eu esperei por esse dia. Ah, como eu desejei esse dia. E aquelas que não estavam prontas. Me dá do teu azeite. Filho, agora é tarde, você deveria ter se preparado antes. Hoje ainda não é tarde. Para aquelas 5 virgens imprudentes, foi tarde. Mas graças a Deus que para nós não é tarde. A Páscoa é isso. É se preparar para uma viagem. Estar pronto para essa viagem. Você fala assim, mas como que eu estou pronto? Me alinhando, me preparando, estando debaixo de obediência ao Cordeiro, entendendo quem eu sou. Porque vai chegar o momento que essa viagem vai acontecer. Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam. O espírito, na verdade, está, mas a carne, o espírito habita num templo fraco. E isso, quando eu falo isso, eu não quero dar vazão ao pecado. Mas a carne, ela precisa, por que Jesus falou para os discípulos, vigiem e orem? Porque na caminhada tem campo minado. A oração aquece o meu coração e a vigilância levanta o meu discernimento para me poder entender o que está acontecendo. Eu preciso esperar o noivo como? Vigiando e orando. Porque a qualquer momento ele pode chegar. A qualquer momento. Só ele sabe isso. E Deus nos ama tanto que há mais de 2000 anos ele vem anunciando a mesma coisa. Povo de Deus, estejam prontos. Não estou apresentando a você uma religião. Não estou apresentando a você uma regra. Mas estou apresentando aquele que é o único que pode resgatar a minha e a sua vida. Aquele que um dia me tirou do império das trevas. E me inseriu no reino dele. Hoje eu sou filho. Não mereço. Às vezes eu sou filho cabeção. Às vezes eu sou filho que faço burrada. Mas sou filho. Falei domingo passado, se você perguntar para o Caleb, fala assim, quem é teu pai, Leb? Quem é teu pai? Às vezes o Caleb é um menino de Deus, sabe? Ele é. Seja pronto. Vigie. Igreja, vigie. Vigie aquilo que você escuta. Vigie aquilo que você vê. Vigie a sua carne. A pessoa que mais é complicada, sabe quem é? É ela que fala para você, não vai para o culto não. É o mesmo, é careca. Se não é careca, é o outro que tem cabelo, mas é... a gente não está falando de um homem. Isso aqui não está sendo alicerçado sobre um homem. Essa é a igreja de Cristo, que ele comprou 2000 anos atrás. Eu sou falho, eu posso errar com você. Mas nós precisamos de vigilância, perseverança.
para poder entender o que significa a Páscoa do Senhor. Na Páscoa tem ervas amargas também. Que muitas vezes, como igreja, eu preciso experimentar o que é comer uma erva amarga, porque isso me lembra quem eu era antes. O pão sem fermento tem que nascer de novo, gente. Tem que tirar o fermento antigo, tem que tirar o fermento da língua, tem que tirar o fermento da maldade, tem que tirar o fermento da falta de amor, tem que tirar esse fermento, tem que tirar o fermento da carne. Tem que tirar o fermento e comer o cordeiro inteiro. De maneira prática agora, quero falar de 3 princípios que a Páscoa nos traz. A primeira é libertação, fala libertação. Remissão e comunhão. E em seguida nós iremos celebrar a ceia. A primeira coisa é a libertação. Êxodo 12:13 fala assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Colossenses 1:13. Ele nos libertou da onde? E o que mais? Então houve uma libertação e nós fomos transportados. Ele não só nos libertou, ele nos transportou. Ele nos tirou do império e nos colocou em outro império, que se chama o Reino de Deus. Segunda coisa que é necessário acontecer, remissão. Atos 5:31. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o quê? Arrependimento e remissão de pecados. Ele desprendeu Israel do pecado, mas ele também trouxe remissão. Essa palavra remissão é algo muito interessante. No Velho Testamento, isso é história e também fato. Quando era apresentado o sacrifício anual, que todo ano as pessoas faziam isso. Um cordeiro era sacrificado para remissão de pecado, para perdão de pecados. E aquele sangue iria encobrir o pecado daquela pessoa. E o outro cordeiro, o sacerdote colocava a mão na cabeça dele, fazendo transferência daquele pecado que era perdoado. E esse cordeiro era lançado pelo deserto. E esse cordeiro nunca mais era encontrado. Os pecados que foram lançados sobre aquele cordeiro foram lançados no mar do esquecimento. Tudo é um espelho daquilo que Jesus veio cumprir através da vida dele. Então a remissão é: os teus pecados que foram perdoados, eu não me lembro mais. Nós perdoamos de boca. Mas quando vemos o indivíduo, aonde está o pecado? Aonde está, muitas vezes, o ranço? É necessário perdoar e é necessário redimir. Existe alguém que eu tenha que redimir hoje aqui? Fala assim: meu irmão, aquilo que aconteceu eu te perdoei de boca, mas hoje eu quero liberar você, para você ser livre. E disso não quero mais lembrar, disso não quero mais pensar. Estava falando com o Ado aqui hoje no começo do culto. Essa igreja é um desafio muito grande. Porque é um monte de gente que está em processo de transformação. São pessoas incompletas, imperfeitas, falhas, indo em direção a um objetivo, que é parecer com Jesus. E se eu não entendo que eu preciso comer o cordeiro inteiro, eu começo a ser seletivo. A pessoa que mais se parece comigo, eu me relaciono com ela. E a outra? A outra eu não quero essa parte do cordeiro, não. E a gente cria uma igreja seletiva. E é o que a gente vê hoje. Eu gosto disso, eu vejo isso. Eu não gosto daquilo, mas isso faz parte do cordeiro? Se é parte do cordeiro, se é o cordeiro, eu preciso comer ele
inteiro. Porque a Páscoa do Senhor, ela vem transformar a minha vida. Ela vem falar comigo. E a última coisa fala de comunhão. Uma vez que eu sou liberto. Liberto do quê? Dos meus pecados. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas. Por que nós precisamos de um libertador? Jesus é uma opção para o ser humano? Pergunto. Faço essa pergunta para você pensar. Se Jesus fosse uma opção, ele não precisaria morrer na cruz do Calvário. Ele morreu porque ele é uma necessidade, era necessário aquilo acontecer. E também é necessário o homem entender que precisa de libertação. O que é alguém estar preso? Às vezes tem gente presa no vício, tem gente presa emocionalmente, tem gente presa espiritualmente. Somente Jesus pode ir lá e quebrar as cadeias. Somente Jesus pode romper com essas coisas. Uma oração é boa, mas quem liberta é o príncipe da paz. Por isso todos nós precisamos de um libertador. Isso não é uma opção de vida. Não é a mesma coisa que eu vou num fast food e escolho o lanche que eu quero. Jesus, ele não é um lanche que você escolhe como você quer, tira tomate, bota queijo. Jesus não é isso. O cordeiro não é isso. O cordeiro, ele é bom inteiro. Inteiro, porque ele gera comunhão nas nossas vidas. Êxodo 12, 14. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. A Páscoa, a festa da Páscoa deveria ser observada anualmente. A participação regular da ceia do Senhor para os discípulos no Novo Testamento é a continuação da mensagem profética que fala a respeito da Páscoa. A ordem é: continuemos a celebrar a Páscoa, porque o Cordeiro ressuscitou. E enquanto nós estamos aqui, por que nós devemos celebrar a Santa Ceia? Porque foi exatamente na Santa Ceia que primeiro ele se entregou para os discípulos. Você fala assim, ele se entregou lá na cruz, sim. Mas primeiro ele se entregou para quem? Para os discípulos. Ele falou assim, como eu desejo ter esse tempo com vocês. Só que naquela Páscoa, eu imagino que os discípulos estranharam alguma coisa. Porque aquele cordeiro que precisava ser preparado no 10º dia do primeiro mês, não foi preparado. Jesus não orientou para preparar o cordeiro. E no 14º dia, também não mataram o cordeiro. Imagino que Pedro falou assim, something is wrong. Acho que Jesus está sofrendo com amnésia, está esquecendo de alguma coisa. Não. Naquela Páscoa, ele mesmo era o cordeiro. Ele mesmo se entregou por mim e por você. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15. Se você tem aí no seu telefone e quiser abrir, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24. Você tem 2 minutos e me dá 3 para eu poder encontrar. Imagina se nessa hora o pastor não encontra a referência. 1 Coríntios, verso 24. E antes de eu fazer a leitura, todos vocês têm os 2 elementos, que é o suco e o pão. Todos têm. Alguém não tem, alguém não recebeu. A Adri não recebeu. Eu também não recebi, tenham misericórdia de mim. E alguém que vier trazer, por favor, já tire o lacre, porque eu sempre me dou mal com esse negócio e eu arranco tudo. Alguém desse lado não recebeu, a Kátia também não recebeu. Obrigado, Cris. Tá. O pessoal da mídia também tem? Todos? Beleza. Você se incomoda se eu pedir para vocês ficarem de pé, não? Pode ficar à vontade, Kátia, tranquilo. 1 Coríntios, capítulo
11, verso 24. Não, 24. Podemos ler? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24, fala assim: E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice de uma nova aliança, ou do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, você tem dois elementos nas suas mãos. Um é o pão. Significa o corpo de Cristo. O outro é o suco, que representa o sangue derramado naquela cruz. Em Cristo Jesus é feita uma nova aliança. Existia uma aliança antiga, que para perdão de pecados era necessário derramar o sangue de um animal. Agora existe uma nova aliança, que através do sangue de Cristo, todos nós, quando recebemos o senhorio de Cristo, eu recebo perdão dos meus pecados. E eu faço uma nova aliança. Eu faço parte de um novo pacto. Não mais do pacto passado. É um pacto de vida. O pacto da letra passada não gerava vida. Mas o pacto feito em Cristo Jesus, no Cordeiro Pascal, trouxe vida a todos nós. Então, gostaria que você pegasse nesse momento o pão. Pegue o pão antes, que significa o corpo de Cristo. Ele se entregou por mim e por você. Como é que Jesus se entregou por mim e por você? Ele teve reservas? Quando acontece um casamento, o que o marido, que vai se tornar um marido, espera da noiva? Fala uma entrega. Uma entrega inteira. E vice-versa. Quando ele se entregou por mim e por você, ele se entregou por inteiro. É um sacrifício íntegro, inteiro. E da mesma maneira, ele espera que nós venhamos ser íntegros com ele. A entrega do corpo de Cristo significa isso.